A gente acha, irmãos, que tem hora que Deus não está ouvindo. Você ora, as coisas continuam do mesmo jeito. É porque a gente não está vendo, irmãos. Mas o mundo espiritual está sendo abalado, sacudido. Deus está trabalhando. É no silêncio de Deus que você vê o mover dele. E aí, de repente, pum, o milagre acontece. O milagre nasce. Aquilo que você tanto pediu, que você tanto orou, né? Se é um enfermo, ele sai da cama. Se é um morto, depende da fé da pessoa, esse morto é ressuscitado, glória a Deus. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo no hospital, uns anos atrás. Eu não estava trabalhando no hospital. Eu fui visitar uma pessoa lá com a minha mãe e eu estava recém-convertida. E eu cheguei lá nesse hospital, o homem já estava desenganado. Não tinha mais jeito. Ele já estava entregue. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, me deu aquela vontade. Deus moveu, né? Aquela vontade de mim para orar por ele. Eu falei assim, eu posso orar por você? E era um homem jovem. Aí ele fez só assim com a cabeça. Irmãos, eu nunca tinha orado assim por ninguém, não. Aí eu vi que tinha algo diferente. O Espírito Santo estava agindo em mim para orar por ele, né? E eu comecei a orar e tal, repreendo toda enfermidade. Senhor, se for da tua vontade, ele vai levantar e vai glorificar o teu nome. Recém-convertido, aquele primeiro amor queimando no peito, né? Que a gente está no primeiro amor, a gente fica, não que a gente não esteja ainda apaixonada por Jesus, mas o primeiro amor é lindo demais, né, irmãos? A gente quer falar de Jesus para todo mundo, até para os cachorrinhos da rua, a gente quer falar de Jesus, é uma bênção, glória a Deus. Irmãos, e nesse dia, nessa semana, isso foi numa terça-feira. Quando foi na sexta, a minha mãe chega lá no quarto com o olho desse tamanho. Porque a minha mãe não acreditava nessas coisas, né? Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, você não acredita? Eu falei, o quê, mãe? Porque minha mãe ela só veio com notícia de quem já morreu. É uma bênção. Nossa, fulano morreu. Aí ela chegou e falou assim, sabe o fulano lá que você orou? Teve alta. Eu falei, eu assustei mais ainda. Eu falei, glória a Deus. Aí, irmãos, eu soube que o que está aqui é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que aqueles, né, que acreditam em Deus, os sinais os seguiriam. A gente pisaria em serpentes e escorpiões. A gente curaria os enfermos, né? Então, o que está aqui é a verdade. E é a única verdade que existe. É aqui. É aqui. O Senhor Jesus é o único caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho. Né? Glória a Deus. Quando nós oramos, nós temos que convidar Deus para se envolver nas nossas questões. Mas não é para convidar Deus para se envolver só nos problemas, irmãos. Convidar Deus para envolver nas questões familiares, né? Nas alegrias, na tristeza, é como um casamento. É na saúde, é na doença, é na alegria, na tristeza, né? Então a gente convida Deus para se envolver nas nossas questões do dia a dia, né? A oração, ela tem o poder de levar a alcançar o nosso propósito. A gente vai orando. Antes eu ficava pensando assim, Senhor, qual é o meu propósito? Para quê? Eu acho que todo mundo aqui um dia já pensou isso. Qual é o meu propósito? Para que eu vim para essa terra? Qual o sentido da minha vida aqui? A gente passa por umas crises de existência, tem vezes, né? Então, Deus, quando eu era criança, a minha avó me levava na igreja da Assembleia, lá em cima, perto do João Menezes, eu tinha 6 anos. Eu era daquela igreja lá do batizado. Amém, glória a Deus. E eu com 6 aninhos eu cantava glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E ontem a gente estava ensaiando esse louvor aqui, eu lembrei, né? Então, Deus vem me trazendo à memória que eu já tinha o meu chamado lá atrás, louvando, adorando, né? Eu gostava muito de falar, irmãos, eu com 10 anos eu acordava aqui da casa dos meus pais, que eles moram aqui há muitos anos, né? Praticamente uns dos primeiros que chegaram aqui em Bela Vista. Eu acordava aos 10 anos de idade, eu ia para a missa. Com 10 anos, irmãos,
Eu gostava de estar na missa, de ouvir falar de Deus. Porque naquela época, minha mãe e meu pai eram católicos, mas não praticava, mas eu gostava de estar ali no meio. Então, quer dizer, Deus já estava me chamando para aquilo, trabalhando, para as coisas acontecerem. Só que eu, como uma filha rebelde, uma filha desobediente, passei por poucas e boas pelo mundo, Satanás me usou muitas das vezes, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tento ao máximo, irmãos, porque 100% a gente não vai ser, mas a gente tem que tentar ao máximo ser um filho, uma filha obediente, estar na presença de Deus, se santificar todos os dias, É isso, é para isso que Deus nos chamou, para que a gente melhore um pouquinho a cada dia. Por isso a oração, quando você for fazer oração em casa, fala, me transforma, tira o que não presta, tira o que não te agrada. Essa oração, irmãos, ela move os céus, ela move a mão de Deus. E eu sou prova viva disso. Aleluia. Satanás, irmãos, ele não respeita um crente só porque ele frequenta a igreja X ou a igreja Y. Satanás não respeita um crente porque ele decorou a Bíblia ou ele sabe tudo de Bíblia. Não, mas o inferno, ele tem que se retirar diante daquele que anda na presença de Deus. Daquele que tem intimidade com Deus. Aí o inferno se retira. Os demônios, eles respeitam essas pessoas que andam na presença de Deus e que têm intimidade com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, irmãos, Ele está nos convidando para uma vida de oração mais intensa, porque nesses últimos dias os irmãos estão vendo o que está acontecendo pelo mundo. O mundo está de pernas para o alto, Então Deus está nos convidando a ter uma vida de oração mais constante. Se você ora uma vez no dia, passe a orar 2. Se você ora 2, passe a orar 3. Irmãos, eu não vou mentir para vocês. Eu estou orando a todo momento. Eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou lavando banheiro, eu estou orando. Eu estou cuidando da minha cachorrinha, eu estou conversando com Deus. Porque orar é conversar com Deus, E é claro que a gente precisa tirar aquele momento a sós com Deus, sem fazer nada naquele momento, somente dedicar aquele tempo para Ele. Aí você escolhe um cantinho lá da sua casa, você escolhe um quarto, coloca lá uma cadeirinha, coloca sua Bíblia, vai ler sua Bíblia, vai falar com Deus, e o Espírito Santo vai falando com você. A cada dia que passa, ele vai falando mais e mais, a voz dele